Gente boa do canal, estamos novamente aqui para mais um Resenha com Cabral e hoje eu estou aqui em boa companhia. Hoje nós estamos recebendo aqui no Resenha uma família que está vivendo uma experiência missionária nova. Estou aqui com meu amigo Pedro Henrique, filho do Edilson e da Lília. Essa família está vivendo uma experiência desafiadora porque o Pedro aceitou, né, em resposta a um chamado de Deus, ele está indo participar do projeto Radical na Amazônia, projeto de missões da Junta de Missões Nacionais, e hoje ele vai estar falando conosco um pouquinho sobre esse projeto, sobre o seu chamado, sobre as suas expectativas. E nós também vamos ouvir os pais de Pedro, né? O Edilson e a Lília, que também vão falar um pouquinho sobre a experiência deles, como é estar do outro lado, né? Como é enviar o seu filho para o trabalho missionário. Então, nós vamos ter aqui uma boa conversa hoje. Eu quero convidar você a estar com a gente, acompanhar essa conversa. E quero receber aqui com carinho Pedro. Boa tarde, bem-vindo ao Resenha. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Poder falar um pouquinho desse chamado, né? Disso que Deus tem me levado a viver. Que bom, Pedro, legal. Boa tarde, Lília. Boa tarde, pastor. Bom ter você aqui. Obrigada. Tô tentando aguentar aqui um pouquinho, segurar as emoções, mas vamos lá. Boa tarde, Edilson. Boa tarde. Prazer estar aqui nessa conversa aqui. Que bom. Pedro, então, eu queria primeiro que você contasse para nós aqui um pouco da tua caminhada na fé, né? De quem é o Pedro, como é que o Pedro conheceu Jesus, como é que é o envolvimento dele com a obra de Deus, com a igreja. Enfim, fala um pouquinho da tua caminhada cristã. Desde sempre, né? Eu nasci num lar cristão, né, então sempre estive envolvido nas atividades da igreja, sempre vivi nesse ambiente mais da igreja, assim, nesse sentido, né? Sempre gostei muito, assim, de ler a Bíblia, do conhecimento em geral sobre Deus, assim, foi algo que sempre me chamou muita atenção, sempre gostei, né? Na igreja eu sempre servia, assim, de vez em quando. Eu lembro que quando eu era menor, eu trabalhava muito ajudando meus pais no Micase, tinha que me levar, né? Quando ia organizar as coisas, eu ficava lá cortando coisinha também, ficava lá meio que brincando, mas fazendo alguma coisinha, né? Eu também, sempre nos cultos, meu pai sempre trabalhou com essa área da mídia, do som e tal, então eu sempre também estive ali, né, acompanhando, fazendo umas besteiras, mas assim, sempre estava meio que envolvido, assim, nessas coisas nesse sentido. E aí eu fui ficando mais velho e eu fui começando a ter mais responsabilidade dentro da igreja, né? Eu comecei a, de fato, trabalhar na mídia, comecei a auxiliar, né, de forma melhor, assim, nos ministérios e tal. E aí, nesses últimos tempos, a gente está nessa missão aí na liderança da juventude, né? Eu e mais algumas outras pessoas, e a gente está trabalhando nesse meio. E também tu teve a experiência de ser líder de PGM, né? Como é que foi essa experiência? Cara, nesses últimos meses, né, do início desse ano pra cá, tava liderando esse PGM. E, cara, é uma experiência muito legal. Dá pra conhecer bem algumas pessoas. Tinha pessoas que eu conheço desde criança e que eu não conhecia como eu conheço agora, né? Porque você vai pegando intimidade, né? Você vai conhecendo as pessoas. É um momento muito legal, principalmente pra se abrir, assim, poder falar dos problemas. Na experiência que eu tive lá no PGM, as pessoas, elas se sentiram muito confortáveis pra falar. Nos momentos das palavras, elas sempre davam uma opinião ali. Então, tipo, eu acho que é um projeto muito legal. No meu PGM também já vem muitas pessoas novas, assim, e as pessoas gostam, tem algumas que já estão indo na igreja, estão se integrando, então acho que é um projeto muito legal. Que bom. Ô Pedro, quantos anos tu tem? 18. E tu acabou de terminar o ensino médio. Isso. E antes de terminar o ensino médio, assim, ano passado, assim, por exemplo, assim, né? Quais eram os teus planos para a vida pós-ensino médio? Cara, sobre planos da vida, eu sempre fui uma pessoa Fazer com... uma dentro, nem Tá. pastor. Não, eu tenho planos, mas eles não são muito claros, assim. Eu já quis fazer de tudo, e de tudo mesmo. Tipo assim, de gari, professor, médico, engenheiro, área de tecnologia, tudo. Tudo eu já pensei e já estudei um pouquinho pra ver, mas eu nunca me encontrei muito em algo. Tipo, eu falo assim, tá, eu vou fazer isso, porque também não fazer nada é errado também. Tipo, às vezes você se encontra, vai buscando as coisas, mas eu nunca tive algo muito assim. A única coisa que eu, de fato, eu sempre gostei de estudar e que eu nunca tive, nunca foi uma paixão muito momentânea foi em relação a Deus, né? E aí eu comecei a alimentar um pouco mais esse meu desejo.
Legal. Tá, e como é que... Ok, e aí você estava, então, com várias possibilidades no coração, pensando muitas coisas. E como é que tu decidiu, então, que você ia separar esse tempo para servir a Deus como um missionário lá na Amazônia? Eu tava pensando, né, sobre o futuro. Eu lembro até que eu comecei a conversar com você, porque já tinha um desejo de fazer algo. Era um desejo, já conversei muito isso com meus pais, que eu tinha um desejo de servir mais a Deus, né? Veio de um desejo, tipo, talvez poder servir a Deus de forma integral. Era um desejo que eu tinha no meu coração. E eu fui alimentando isso, fui conversando com você e começou a despertar muito forte um desejo de me experimentar, né? E essa viagem, ela nasceu desse desejo de experimentar viver algo de forma integral em Deus para ver se era realmente isso que eu deveria viver na minha vida, né? É uma experiência para entender o que eu quero, de fato, assim. Interessante que o radical ele tem isso, né? São 2 anos para você servir a Deus e descobrir se você quer fazer isso pela vida inteira ou só por aquele período, né? Então, também ele serve como um projeto para você também se descobrir a tua vocação, né? É bem isso mesmo. A proposta deles é tanto para você poder pessoas irem e servirem por um tempo, quanto para também abrir uma porta para começar o ministério. Eu lembro que estava conversando com o líder, né, que vai treinar a gente e tal, e ele estava falando que, assim, você não é um missionário ainda, você é apenas uma pessoa que está num período servindo como missionário. Se ao fim desses 2 anos você quiser persistir, aí você abre esse caminho, né, que é como qualquer outra profissão, né? Você vai escalonando nela, né? Que depois de 2 anos você se torna um missionário em treinamento. E aí, no final da conclusão, você realmente se torna um missionário da própria junta. Bacana. Eu queria agora ouvir um pouquinho o outro lado, né? A gente sempre ouve muita história, né, dos missionários, como é que eles vão e a sua vivência, mas eu queria hoje ouvir o lado de quem fica, dos pais, né? Como é que é para vocês lidar com essa informação? Primeiro, vocês tinham a expectativa que após o ensino médio o Pedro já ia ser missionário ou foi uma surpresa também para vocês? Quer começar, Murilo? Então, a gente sempre tem as expectativas nossas, né? E a gente cria como, às vezes, nem pai, que às vezes a gente projeta de ter. Por exemplo, o Pedro sempre foi muito habilidoso no esporte, então eu tinha a expectativa dele jogar o esporte, ser como eu, atleta, tananã, tananã. Mas eu fui vendo que isso sempre foi aberto, ou nunca foi forçado. A gente incentivava, eu sempre falei para ele que ele tem que fazer atividade física. Até os 18 anos eu falei que eu não abria mão dele fazer atividade física, não importava o que fosse. Ele tinha habilidade para ser atleta? Tinha. Mas nunca teve sei lá, a resistência, a persistência, porque o cara ser atleta ele tem que amar aquilo dali. É tanto que eu já nessa idade ainda continuo envolvido com essas coisas. E outra coisa, o potencial dele sempre foi enorme, de conhecimento, de entendimento, de outras áreas. Eu até brinco com ele que ele tem um entendimento até maior do que muitos alunos meus da faculdade, de fisiologia, de treinamento, de tudo, porque ele busca o conhecimento e se aprofunda. Então, a gente tinha a nossa expectativa, mas a gente nunca quis impor. Você vai ser um professor, você vai ser isso, vai ser aquilo. Sempre deixou aberto. O que a gente sempre falou para ele foi que, após o ensino médio, ele teria que tomar uma direção na vida. Que fosse fazer o curso superior, ou que fosse trabalhar, que fosse um concurso, que fosse alguma coisa. Porque ele sempre quis botá-lo preparado como um homem para a vida, que é aquele que se sustenta e que tem a provisão. Então, independente disso, se não quero mais fazer ensino superior, se não quero fazer, a gente, claro que puxava um pouco para esse lado, mas se não fosse, então teria que trabalhar e buscar algo que fosse como um homem adulto. Então vai trabalhar e vai buscar. Você não quer ser professor, você não quer ser psicólogo, você não quer ser médico, tudo coisas que ele falou que um dia poderia ser. Ao mesmo tempo, a gente falou, se não for nada disso, você vai procurar um emprego e vai se sustentar. Então foi a base que a gente sempre colocou, de nunca impor nada. Sim, vocês deixaram ele bem à vontade para ele se descobrindo, né? Legal, mas colocaram para ele também que ele tinha que tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas. Porque ao contrário do que as pessoas pensam que o Pedro é mimado. O Pedro não é mimado. É uma criança que, apesar de ser filho único e tudo, a gente proteger muito, que a gente protege muito o Pedro. Mas o Pedro não é um ser humano mimado. Nunca foi. Desde pequeno sempre foi muito assim, um pouquinho além do tempo dele, né? Então, se ele tinha 2 anos, ele queria agir como 4. Se ele tinha 4, queria agir como 6. Então, ele sempre tinha aquela visão de um pouquinho mais velho do que a idade própria que ele já tinha. E foi como ele disse, falou, a gente nunca forçou ele a nada.
A gente sempre deu os limites, né? Não, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado, você vai ter que mudar de opinião, vai ter que mudar de caminho. Mas a gente nunca obrigou ele a fazer nada, mesmo porque a gente tem experiências e ouve falar, né, de pais que exigem que os filhos façam a faculdade, e aí quando o filho termina a faculdade, vai lá e entrega o diploma pro pai, e foi dinheiro jogado fora, né? Então a gente sempre deixou, como eu disse, falou, aberto para ele. Tá, você vai decidir sua vida. Mas caso você não queira fazer nem faculdade, nem, né, se ingressar em algum ramo, né, do seu conhecimento, como eu disse, falou, ele é muito, muito esperto para tudo, muito inteligente. Quando ele quer uma coisa, ele põe na cabeça, ele vai e ele consegue fazer as coisas. Não sei tanto inteligente que esse menino tem, não onde tirou não, porque foi de mim, não. Mas eu acho que foi meio que do pai. O pai gosta também muito de estudar. Mas aí a gente falou pra ele, ó, tá bom, você não quer fazer nenhuma faculdade, aí ele tava meio difícil para terminar o segundo grau, pastor. Tava complicado. Teve alguns probleminhas, né, emocionais durante esse percurso. Teve a pandemia, que foi um problemaço, né, para muitos jovens, né, para muitos jovens foi um problema muito grande. E foi na época que mais foi complicado na cabeça dele. Então a gente falava, olha, Pedro, tudo bem, mas vamos concluir o segundo grau. E foi uma vitória pra gente, quando a gente conseguiu ir na formatura dele. Foi uma vitória, foi assim, algo assim, tremendo nas nossas vidas, sabe? Deus moveu assim, céus e terras, e ele conseguiu concluir o segundo ano, não por falta de capacidade, não por falta de inteligência, né? Mas por falta mesmo de vontade. Ô Lilian, mas tu que conhece o teu filho melhor do que qualquer pessoa, né? Tu ficou surpresa quando ele disse, mãe, eu quero ir pra Amazônia. Pastor, eu quase caí para trás. Né? Eu falei, meu Jesus Cristo. Aí minha preocupação sempre foi assim, homem tem que trabalhar. Homem tem que se sustentar, né? Nada de machismo não, mas eu acho que é um percurso natural da vida, né? E aí eu olhei para ele, fiquei um tempo assim olhando para ele, sem meio que acreditar, né? Falei, tá bom. E esse tá bom, eu guardei aqui no cantinho do coração e fui pros pés do Senhor orar. Me ajuda aqui a fazer aqui uma linha do tempo. Entre a tua decisão de falar com a sua mãe, falar com o seu pai, eles abençoarem você, quanto tempo isso levou? Cara, eu não sei. Foi assim, a gente conversou sobre isso, né? Você falou sobre esse projeto. Aí eu fiquei uma semana olhando por isso, né? Aí na outra semana a gente fez a inscrição. Depois que eu fiz a inscrição, eu já falei. Primeiro se inscreveu e depois falou com eles. Ué. Foi. Foi bem isso. É porque se eu falasse antes, eu acho meio estranho, porque não tem nada. Então eu sou mais do avisei que já fiz. Aí, Ele chega assim, pastor, ó, eu fiz a minha inscrição e tá nas mãos de Deus. Eu tô esperando e não estou esperando. O que vier é do Senhor. Ponto. Aí a gente, tudo bem, E qual foi Bom, a tua resposta, a tua reação? vamos orar. Vamos orar. E aí, quanto tempo tu precisou para orar, para, enfim, Pastor, não foi muito tempo, não. Foi o quê? Uns 2 meses? Nem foi 2 meses. eu não sei. Foi um período curto, entre 1 e 2 É que meses. geralmente as respostas, a resposta deles para mim, né? Não sei o pessoal deles. Era tipo assim, eu recebia, por exemplo, a primeira inscrição. Aí passou lá a primeira inscrição, aí tem um próximo passo, certo? Aí quando chegava um próximo passo, uma próxima etapa da inscrição, eu avisava. Aí era outra resposta deles. Então era meio que assim, Por etapas. acontecia uma etapa, aí eu avisava, a gente discutia, né? Conversava normal e, né? E andou meio que assim. Edilson, tu que conhece o Pedro, assim, tu acha que a Amazônia combina com ele, assim? De jeito nenhum. Realmente, isso foi uma das coisas que mais me... a questão dele sair de casa, dele ir para outro lugar, desde criança. E a gente sempre soube que ele teve essa coisa de querer ir para os Estados Unidos, depois ir para Canadá. o Canadá, essa coisa toda. E assim, pô, eu pensava até legal, posso fazer um pós-doutorado lá, perto, coisa tal, né? Tranquilo para mim e tudo. Aí agora para Amazônia, tipo, não tem muito espaço. E assim, é uma pessoa que sabe fazer tudo, né? De certa forma, como pai, eu fico tranquilo porque fiz o trabalho de ensinar coisas manuais, mexer com ferramentas, essas coisas todas, de sempre coloquei do lado, né? E fazer essas coisas. Mas assim, ele gosta do conforto. Então, aquele cara que tem tudo na mão ali, até para descer, para lavar um prato, se
tiver quem lava, ele não lava. Sabe lavar? Sabe. Tanto que ele ajuda com a cozinha, sabe cortar, sabe preparar uma refeição, mas se puder não fazer, ele não faz. E indo pra lá, Vai ter que fazer. Vai ter que se virar. Vai ser Não vai chamar, mais não, escola da vida. A mãe vai estar longe. a alimentação dele também, ele tem dificuldade. bem alguma coisa. restrita. Mas é que ontem, Velasco, como é que é o Pedro na alimentação Bem, dele? nossa, quase nada. É arroz, feijão. Carne e farofa. É. Basicamente isso. Sim. Carne pode ser qualquer carne, mas desde que não tenha caldo. A gente sabe que lá na situação lá é o contrário. É o Tudo é com contrário. caldo para poder render e dar mais Fruta, nada. Verdura, nada. o açaí. Ainda bem que É. tá indo pro lugar certo. Né? O açaí, ele... Pedro, tu vai ser uma experiência transcultural. Tu vai viver, aprender coisas novas, né? Mas existe uma coisa, tem duas coisas que são importantes para pessoa, assim, que são forças geradoras do aprendizado. Uma delas é a curiosidade e outra é a necessidade. O Pedro vai ter as duas coisas lá em Lagerfeld. Curioso, ele é de sobra. Né? Então, a curiosidade e a necessidade são as mães, né, de todos Imaginei os movimentos. Mas eu queria falar um pouquinho, Pedro, contigo agora. Queria te ouvir um pouco sobre... Tu explicasse aqui para os nossos amigos aqui do canal como é que funciona o projeto Radical Amazônia. O que é esse projeto, como é que ele funciona, né? Como que ele se desenvolve. Fala um pouquinho para nós aí, explica para nós esse projeto. O Radical, ele é um projeto, como eu já falei, uma porta de entrada, principalmente para pessoas que já são do Brasil, para entrar no campo missionário pela Junta de Missões Nacionais. Ele é como se fosse o início, tanto para a pessoa se experimentar, quanto para a própria junta ver quem é a pessoa de fato. Porque no campo que você vê realmente a experiência, como que a pessoa lida com aquilo, que tem muitos relatos de pessoas que não aguentam psicologicamente, por exemplo, começa a ter problemas. Às vezes, quando fica muito tempo exposto também, começa a mostrar alguns sinais de que não está pronto para aquele campo. Então, ele é um projeto de experimentação. Ele é como se fosse um estágio, né, de uma faculdade. Ele está lá para poder testar, ver se você é apto, para você adquirir conhecimento, para poder começar. O projeto, ele tem um tempo de treinamento, onde tem a questão tanto da cultural, né, como a gente falou, para poder entender a cultura, saber lidar com as pessoas. Tem aulas também de teologia, mais pesadas, sim, mais conhecimento. E ele é um projeto voltado para áreas mais extremas. Ele vem com esse objetivo, justamente esse é o nome, é Radical. E por isso que ele também escolhe pessoas mais novas e pessoas também que não têm filhos. Pode até ser casado, mas sem filhos. Por quê? Porque eles querem que você vá para lugares que pessoas com famílias ou que são mais velhas não podem. Eles querem pessoas mais livres, né? Que têm uma mobilidade maior para poder trabalhar. Então, geralmente, eles vão para o meio do sertão, ou então trabalha na Cristolândia, ou tem aquele que é o de abrigar de refugiados também, que eles fazem. Tem um da Amazônia. E aí eu escolhi esse, né? Que é o que trabalha com ribeirinhos, né? Não trabalha com indígena porque, como é o próprio Radical e não faz parte da própria junta e é complicado de lidar porque tem várias legislações. E esse projeto, ele atende toda a Amazônia, não é só o Amazonas. Então, pode ir para qualquer parte da Amazônia. Eu não sei para onde eu vou. Eu sei que o treinamento é em Manaus, que é na sede deles lá. Tem uma que é também num povo ribeirinho e tem outros povos ao redor. Ele começou com a gente, é uma ilha. Eles estão bem numa ilha no meio de um lago lá. E é ali que é o treinamento de 2 meses. E a partir dali, você pode ir para qualquer outro centro da região amazônica. Então, pode ir para o Pará, pode ir para o Acre, pode ir para vários estados. Então, a proposta é trabalhar na região amazônica mesmo. E você vai ser enviado sozinho ou com mais alguns? São mais 13 pessoas que E vão. aí vocês vão fazer equipes para ir para esses lugares. Isso. É dividido em duplas, né? Os casais vão juntos e as outras duplas são divididas. E aí aí a gente é enviado depois desses 2 meses. E aí ficam por 2 anos nessa comunidade, Isso. fazendo evangelismo, plantando igreja, discipulando, fazendo esse tipo de trabalho. Uhum. E como é que é nesse período, em termos de contato? Vocês podem fazer contato com a família? Como é que é o contato com amigos? Como é que funciona essa Então, questão? essa questão você pode fazer o contato, não tem problema nenhum,
Óbvio, você tem que ter noção também, você não vai, tipo, deixar de fazer algo, mas você vai ter um tempo livre também pra fazer esse contato. Se eu não me engano, uma vez por mês, ou mais ou menos nesse período, você vai para alguns centros, algumas cidades mesmo, para poder comprar coisas, e lá você vai ter mais acesso à comunicação. Porque tem alguns ribeirinhos, né, algumas comunidades que nem energia tem. Então fica meio difícil essa conversa, essa comunicação lá no campo mesmo. Mas que quando sair de lá, né, e quando for para a cidade, é o lugar onde você vai ter mais contato, mais esse tempo de poder falar com as pessoas. As pessoas também podem sempre visitar, não tem nada que impede de ir para lá, né? Passar um tempo e estar lá. Isso é legal. Então, tipo, é meio que livre, assim. É só avisar, A né? gente pode, então, organizar uma caravana aqui da Sião para visitar você lá. E em relação a isso também, tem um período de férias, né? Que eles falam que é depois de 12 meses, né? Mais ou menos, que aí você pode tirar, eu acho que é uma semana, para poder vir, né? Viajar e... Legal. E por que você escolheu o Radical Amazônia? Já que tinha o Sertão e outras opções, por que o Amazônia? Tem 2 motivos. O primeiro, pelo tempo. Quando eu pensei, eu acho que 1 ano seria muito pouco tempo, porque tirando o treinamento seria só 9 meses na comunidade, lá na região, né? Então eu acho que pra mim seria pouco tempo pra eu ter certeza se é realmente aquilo. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo, eu poderia até ir no do Sertão também, mas não tinha vagas, né? Então não tinha como também. E aí eu falei, qual que também é o mais extremo possível? A minha decisão também foi levada nesse sentido. Eu falei, cara, qual que é o que eu vou ter certeza? Não tem como. Se esse daqui der certo, não tem como não ser isso. Aí eu falei, o da Amazônia. Já que para ser radical, vamos ser extremos. Exato. E essa questão de ser assim, de arriscar até o último limite, sempre esteve presente no Pedro, desde pequeno. Pedro, ele é um aventureiro. sim. Ele não tem medo nada. Ele tiver que enfrentar, ele enfrenta mesmo. A coragem que ele só o Senhor mesmo para dar. E Edilson, olha só. Tu conhece Pedro, né? Muito bem. E o Pedro aqui na Sião, aqui na igreja onde ele cresceu, né? Ele sempre foi muito tímido. Mas de 1 ano para cá, ele meio que, sabe, se despertou para algumas coisas. Começou a falar em público, começou a ser mais relacional, começou a pregar, começou a ensinar. Como é que tu foi notando esse desenvolvimento espiritual e pessoal do Pedro aqui na igreja? A gente sempre buscou esse envolvimento, né? E assim, sempre meio que preparou ele para essa liderança. E foi meio que espelho, apesar de eu não estar muito à frente, mas eu estou sempre por trás, assim, alguns tópicos de liderança. E assim, a questão de eu ir para os jovens também, como um dos conselheiros lá dos jovens, e assim, trouxe ele já pensando nisso, porque eu sempre gostei da questão dos jovens, de prepará-los, mas prepará-los com ação. Não daquele negócio de eu fazer tudo e fique me olhando aí, que depois daqui 5 anos vocês pegam o meu lugar e faz sozinho. Eu sempre achei que você deve ser como realmente um conselheiro, de estar ali do lado, como um apoiador, um líder que vai junto e mostra o caminho e depois deixa ele seguir. Então foi isso que a gente foi trazendo para os jovens. E como ele era o que estava mais próximo de mim, eu estava no conselho, eu falei, Pedro, você vai ter que ajudar nisso aí. Então vamos ter questão de pregação, aí de liderança, de não sei o quê, né? E assim, ele meio que, até então, nesse momento, era meio que eu conduzia ele, fazia os contatos, né? Pedro, você quer aprender a tocar? Tal, ó. Diego, Pedro tá tocando baixo já, coloca ele lá. Aí, pô, beleza. Que ele sempre foi aqueles assim de... Se você jogar para ele uma meta, um trabalho, ele pega. Mas dificilmente ele vai chegar assim, pastor, eu quero fazer isso na liderança. Então ele sempre foi aquele. Se você fala, Pedro, você assume a liderança dos jovens? Ele, beleza, assumo. Você for esperar ele vir aqui no pastor, poxa, eu queria ser o líder dos jovens. Dificilmente ele faria isso até então. Né? Esse negócio dele ir para lá e decidir foi até uma mudança assim. Então a gente foi sempre preparando ele nessa questão de liderança, de estar próximo. E ó, Pedro, algumas coisas que a gente sempre falou que às vezes o pessoal não gosta muito, mas foi sempre aquela questão, foca em Deus, não foca nos homens. Os homens sempre tendem a te magoar. O homem vai falhar em algum momento. Então, você, como líder, você tem que focar em Deus. Porque se você for esperar dos homens algum reconhecimento, do homem que vai lá te dar um tapinha nas costas porque você fez um bom trabalho no som, você foi muito bom na pregação, dificilmente. Então, foca no alvo. Porque se você for esperar isso, você vai se magoar com Deus.
Então, tira o foco do homem e foca em Deus. Eu sempre meio que preparei do jeito mais radical possível para isso, para que ficar... A gente conhece muitos casos, né, de pessoas jovens, então, que, poxa, foquei naquele cara agora me distratou, então agora eu me afasto de Deus. Então, a gente foi sempre meio que moldando já de uma forma meio radical para que eles estivessem meio cascadura e estivessem preparados para Mas isso. tu percebeu assim que no último ano deu um Uma evolução muito grande, né? Que a gente até ficou feliz. Falou, poxa, agora eu já vou poder me afastar dos jovens e o Pedro vai assumir. Aí ele, pô, vou embora. O que eu faço agora? O meu, né? O meu número 1 vai parando. Vai parando e agora zerou, né? Que, poxa, eu vou começar... É. Ô, Línia, e assim, ó, tu tem uma fama aqui na igreja, né? Não sei se é uma fama... Você tem uma fama... De protetora. adequada, de ser aquela super mãe, né? Sou. Aquela mãe protetora, né? Enfim. Teve algumas pessoas que disseram, quando eu disse que o Pedro ia para a Amazônia, ele disse, a Lina deixou. Como que ela deixou? Ali não, a Lina jamais deixaria. Como é que foi, assim, tu deixou mesmo? Como é que foi? Como é que tá se sentindo Eu com isso? deixei. Deixei, não. Eu estou ouvindo a voz do Senhor, Boa. né? Eu estou ouvindo a voz do Senhor, porque eu, como mãe, não queria. Aliás, não Humanamente quero, falando. né? Eu, como mãe, não quero. Tô sendo sincera, bem sincera. Já falei pra ele, ó, como mãe, eu não quero. Porque sua mãe, eu quero você perto de mim sempre, né? Eu nunca, assim, eu sempre imaginei que um dia ele ia bater asas e voar, porque ele sempre teve esse desejo, né, de poder fazer coisas novas, de experimentar coisas novas. Mas como serva, eu tô assim, não estou tranquila também, mas estou confiante. Eu confio no meu Senhor, né? Eu sirvo a um Deus que cuida, né? Um Deus que é amor, um Deus que é protetor, um Deus que ensina, um Deus que corrige. Então é nele que eu estou me pegando agora. É orando ao Senhor, pedindo ao Senhor muita força, né? Para eu encarar como missão do céu mesmo. Uma missão. Uma missão. Uma mãe de um missionário. Uma mãe de missionário. Porque pelas minhas forças eu não dou conta, não. Assim, porque o Pedro, igual eu falei para o senhor uma vez, ele não é muito apegado nem a coisas e nem a pessoas, né? Então, a gente, estando perto, a gente consegue desfrutar do carinho que ele tem por nós. E estando longe, como é que eu vou desfrutar, né? Porque ele tem as maneiras dele de gostar. E eu já sei as maneiras dele de gostar. Eu já consigo ler as maneiras dele de gostar, né? E longe, como é que eu vou conseguir ler as maneiras dele de gostar? Ô, Lilian, deixa eu te dar aqui um depoimento, né? Tem talvez um dos missionários mais influentes da atualidade no Brasil, assim, de maior impacto, é um missionário chamado Ronaldo Lidório, que ele conseguiu em 10 anos, mais ou menos, traduzir a Bíblia inteira para um idioma não alcançado. Ele foi para a África, ele plantou igreja, treinou gente, e em 10 anos ele fez o que alguns missionários levam 40 para fazer, né? E quando ele voltou ao Brasil, enfim, e eu estava uma vez participando de uma conferência que ele estava falando, ele disse que boa parte do êxito do trabalho que ele tinha feito era resultado da rede de intercessão e de apoio que a mãe dele tinha organizado. E ele falava muito do valor, né, da retaguarda de oração e de apoio da mãe dele. Então, o Ronaldo Lidório falou isso. Então, se ele falou, imagina o Pedro, quanto vai precisar de uma mãe intercessora. Isso ele pode ter certeza, que aqui vai sempre ter uma mãe que vai estar orando, desde sempre, né? Desde o ventre eu venho orando por ele, né? Desde o ventre, pedindo ao Senhor que dê direção, que dê sabedoria, né? Muita sabedoria. E sempre falei para ele, Pedro, sempre nas nossas vidas a gente tem que ter a voz do Senhor em primeiro lugar, né? As nossas emoções às vezes falam e a gente acha que é a voz do Senhor, né? A gente tem que estar sempre preparado para ouvir realmente aquilo que o Senhor tem nos falado. Sempre quando ele vem me falar algo, alguma coisa, né? Desabafar com algumas coisinhas que tinha na infância, na adolescência, agora na juventude, eu sempre falava para ele, vamos orar, né? Orando, pedindo ao Senhor. Às vezes aquela adolescência rebelde, né? Que tem aqueles momentos, eu falava, meu Deus,
Ele me escuta, Pedro. É verdade. Meu Deus, ele me escuta. Oração de mãe é diferente. Oração de mãe é poderosa, É. né? E assim, quando acontecia as coisas, eu falava, eu sabia, porque eu orei, né? E é assim que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo, vou continuar orando, pedindo ao Senhor que cuide dele, que ponha uma pessoa, ponha um título, né? Da vida do Pedro, que ele seja um título na vida de alguém também, para cuidar, para proteger, para ajudar, para orientar. E eu tenho certeza que o meu Deus, o nosso Deus, vai estar com ele a qualquer momento. Eu vou estar longe, o pai vai estar longe, mas o Senhor vai estar ali cuidando dele. Eu ouvi uma vez uma frase que eu guardei e ela me representa, né? Que é a seguinte: ninguém ora por alguém como uma mãe, né? Não, eu acho que não, viu, pastor? Ninguém ora por alguém como Eu uma tenho experiência de uma mãe que orava sempre por todos os filhos, ela conseguia lembrar de todos os filhos, todos os netos, todos os bisnetos. Então, eu sei que o poder da oração de uma mãe é tremendo. Edilson, eu imagino que ao longo da vida você já é um crente há muitos anos, né? Já participou de muita campanha de missões. Imagino que tu já deu muita oferta missionária, já deu muito dinheiro para missões. Mas chegou agora a hora de dar a oferta mais cara, né? Filho. Que é dar o filho, né? Como é que é dar essa oferta para a obra missionária? Na verdade, a gente prepara para o mundo, mas a gente não quer a distância, né? É. Então, quando vem esse momento, a gente sente muito porque prepara para estar lado a lado, né? Não para ir, mas a gente sente que é da vontade de Deus, tudo vai correr bem e a gente vai estar sempre abençoando. E a gente sempre se pautou nisso. As coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. É verdade. Se é para ser, é tudo. E eu acho que é muito legal, a gente está falando aqui para muitos pais, né, que têm filhos, né, filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos jovens, né. Quando a gente fala de missões, muitas pessoas pensam que é apenas uma oferta financeira, né. Mas eu diria que a oferta financeira é a mais fácil, né. Agora tem uma oferta que a gente pode dar que é muito mais cara, que é dar aos nossos filhos. Ou, né, até dar a nós mesmos, né. E vocês estão fazendo isso. Então, vocês têm só um filho, né? O único filho, o Pedro, e vocês estão ofertando ele para a obra missionária. Eu queria que vocês falassem agora para outros pais que estão ouvindo a gente, que também têm filhos, né, pequenos, filhos adolescentes, e que vocês diriam para esses pais quando o assunto é ofertar os filhos. A gente faz planos, né? A gente sonha, a gente idealiza, projeta, mas a gente tem que estar sempre pedindo ao Senhor orientação. Não é fácil, não é tranquilo para um pai, para uma mãe, deixar o filho, né, o bebezinho, a gente, que a gente sempre brinca com eles, que é nosso bebezinho, e para tão longe. Mas eu falo para vocês, confia, entrega. Entrega o seu filho ao Senhor, e eu tenho certeza que todas as mães fazem isso, mesmo aquelas que não aceitaram Jesus, eu sei que elas querem sempre o melhor para os filhos, e elas sempre entregam, de uma forma ou de outra, fazem as suas orações e entregam os filhos ao Senhor. E vocês, mães, que já são servas do Senhor, entrega totalmente, é difícil, é complicado, mas entrega, confia, e espera que o Senhor vai cuidar. Ele está cuidando, Ele vai cuidar. Continuar orando, intercedendo, pedindo ao Senhor que não lhe falte sabedoria, não lhe falte perseverança, não lhe falte amor pela obra, né? Que não seja só um momento, mas que seja para a vida, igual eu falei com ele. Mesmo que não seja para ele seguir essa carreira, né? Ser um missionário mesmo daqui a alguns anos, mas eu tenho certeza que muitas coisas que ele vai aprender lá no campo, ele vai levar para a vida inteira. E ele vai poder falar com os filhos dele, com os netos dele, o tanto que o Senhor o abençoou, o ajudou, cuidou, né? Providenciou as coisas que às vezes podem faltar. Então confia, entrega ao Senhor, confia, de joelho é melhor, tá? Orem de joelho, se ajoelhe, clame ao Senhor pelos seus filhos, porque o clamor, ele chega ao céu e o Senhor escuta a oração
A mais sincera oração que eu sei que a mãe é uma oração assim que não tem interesse. Oração de mãe não tem interesse. A mãe só quer uma coisa: que o filho seja feliz, que o filho seja próspero e que o filho seja protegido pelo Senhor. E é isso que eu quero. E é isso que eu desejo que vocês também queiram para os filhos de vocês. Confie. Seja qual for a decisão do seu filho. Se for para seguir uma carreira, né, secular, ou se for para seguir, né, ao Senhor Jesus, dando a vida dele por outras pessoas, né, ensinando outras pessoas que não têm condições de estar perto de uma igreja, de estar perto de uma congregação, e ele vai para lá para isso, né, para ajudar pessoas que não conseguem estar perto de uma igreja. Que o Senhor abençoe e confia. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E eu sei que o Pedro vai ter uma experiência divina. Divina. Que bom. E eu creio, e eu vou continuar clamando por ele, pedindo ao Senhor que cuide dele sempre. Você diz, o que você diria para os pais, Enilson? Nós temos a certeza, né, de que o tempo de Deus é perfeito e o tempo que for durar vai ser marcante na vida dele para sempre. Então, que seja 2 meses, 1 ano, 2 anos, que 2 anos ele possa ser missionário ou não, siga no campo, que ele volte ou não, ele vai saber que essa experiência vai ser marcante na vida dele. Então, ele vai mostrar e vai marcar, vai ter um crescimento que, sei lá, que a gente não conseguiria. E o tempo de Deus vai ser, como a gente tem certeza de hoje, de ser um momento de levá-lo, ele também vai ter a certeza do tempo que ele vai ficar lá. A gente acredita que Deus nunca vai dar uma aprovação além do que a gente suporta. Então, de tempo que a gente suporta, a gente vai estar tranquilo o tempo que estiver lá, a gente vai estar aqui sofrendo, mas vai estar suportando bem. E ele vai voltar para a igreja, se for da vontade do Senhor, e ser um ministro de jovens aqui, ou em outro local, que Deus seja com ele direcionando. Ou vai alçar voos mais altos, né? Ou que seja, mas a gente acredita que vai ser da vontade de Deus e a gente vai estar tranquilo quanto a isso e vai estar suportando. Não vai estar o que a gente vai estar sofrendo aqui e ele lá sem saber. A gente acredita que vai estar tudo muito tranquilo, tanto aqui como lá. Se algo começar a destoar, ele sabe que está sempre na casa dele, com os pais dele, com mãos abertas, como já conversou e falou. No momento que você falar que não quero mais, se for preciso, no outro dia estarei lá. Se não for, a gente também vai estar apoiando. Isso aí, dando suporte. Que legal. Ô Pedro, fala para nós aí, qual é o teu cronograma? Quando que tu viaja? Quando que começa o projeto? Enfim. Eu viajo no dia 9 de junho. Eu não lembro agora o horário do voo, mas eu acho que é de manhã, pela manhã. Chego lá meio-dia, 1 hora por aí. E o treinamento começa dia 10. Porque eles deram esse prazo, né? Acaba dia 9. Não, calma. Começa dia 9 para chegar lá. E dia 10 a gente vai pra essa ilha, né, que eu falei. E aí a gente passa 2 meses nesse local, num treinamento tanto cultural, tanto, tipo, aprender a pescar, aprender a fazer as coisas, assim, pra poder sobreviver lá. E também aprender um pouco sobre a cultura, como as pessoas lidam, assim, que é igual algo que na minha entrevista o cara falou que faz muito sentido, que ele disse. As pessoas são muito receptivas ao evangelho, mas não é só o evangelho. Qualquer um que falar qualquer coisa, se for bom para elas recebem. Então, ele dando um exemplo, se alguém fizer uma macumba de manhã e alguém quiser orar por eles à noite, eles aceitam os dois, né? Então, é ensinar sobre essas dificuldades, a como lidar, e também ter um pouco de estudo mais da Bíblia, assim, teologicamente, mais profundo. Ô Pedro, tu gosta de andar de barco? Já andou muito de barco na vida? Cara, a única experiência que eu acho que ele de teve barco... Não, foram 2, né? Teve que foi no carro, foi em Salvador, né? Que foi aqueles barcos que tu entra com o carro e tu anda dentro do carro no barco. E a outra, eu acho que também foi nessa viagem que foi numa balsa. Mas aí, balsa no meio do mar, e quando eu era menor tinha problema com enjoo. Então, assim, foi um... Eu não sei como é que vai ser a tua designação lá para onde você vai, né? Mas eu conheço missionários lá daquela região que dizem que viajam 4, 5 dias para chegar num lugar de barco e mais 3, 4, 5 dias para voltar. A tia dele falou assim: Lília, manda o Pedro levar o remédio de enjoo. É verdade. Mas enfim. E também me disseram lá, né, que em alguns lugares que o missionário precisa pescar para almoçar. Se não pescar, não almoça, né? Que é o que eu falei, né? Tem aqueles lugares que geralmente não tem energia, que é mais assim, é porque eles realmente não têm contato real, assim, com
com a cidade e tal. E lá eles falam, você pesca de dia pra comer de noite. Se não pescar, não come, né? Então Boa. Ô Pedro, mas eu também imagino, né, que tu vai sentir saudade de alguns amigos teus aqui da igreja, né, do ambiente aqui da Sião. Tu tá deixando hoje aqui a liderança dos jovens, a liderança do PGM. E eu queria então que tu deixasse uma palavra para os teus amigos aqui da Sião, para os jovens aqui da Sião, né? O que você tem a dizer para eles? Cara, eu acho que, assim, Deus já tem conduzido muitas coisas, as coisas têm começado a andar legal. Tem alguns problemas que vão acontecendo, né? Mas eu percebo que as pessoas, elas já estão muito preparadas. Eu falo, por exemplo, da liderança. Cara, o amadurecimento que a gente teve, em geral, em 1 ano e pouquinho, foi muito grande. As nossas reuniões tomaram uma cara completamente diferente. A gente senta pra conversar, a gente já fala sobre coisas muito mais maduras, né? A gente é muito mais rápido também, a gente enrolava muito. Então, assim, eu acho que a gente tá crescendo legal. Na questão do PGM também, eu acho que o pessoal que ficou tá tão legal que vai ter um líder, isso é óbvio, mas todo mundo que tá ali, né, daquelas pessoas que começaram, são muito aptas para aquela posição. Tipo, a gente meio que, eu sou o líder ali, mas a gente faz tudo meio que junto. Então, existe uma contribuição geral, a gente organiza junto, a gente pensa junto as coisas. Então, assim, eu acho que fica bem tranquilo essas duas coisas. E eu acho que é de Deus, e Deus tem o melhor. Tem algumas pessoas que eu tenho conversado muito, que, assim, por conta de eu querer ir, também têm sido despertas, e isso me deixa muito feliz. Porque às vezes são pessoas que sempre tiveram o desejo, mas tinham medo. E para essas pessoas eu falo, tenha coragem. Eu já conversei com essas pessoas e eu falo, pô, ora, vê de Deus. Mas também, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão mais firme para poder conseguir seguir aquilo que Deus quer. Porque Deus não obriga a gente a fazer as coisas. Ele gosta que a gente faça por nossa vontade. Ele vai sinalizando. Tem vezes que o sinal ele é tão forte que se tu falar não, você é maluco. Então, assim, eu acho que é ser tranquilo. Eu também vou estar de boa. Eu não vou estar morrendo lá. Eu vou estar sobrevivendo. E que Deus tem muitos planos. E eu tô com muitas expectativas para aquele lugar. Amém. E o que você diz aí para outros jovens agora que vão assistir esse podcast em algum momento, né? Que se sentem vocacionados, mas que não foram ainda, que estão com medo, com dúvida. Que palavra você diria para outros jovens da tua idade que também podem passar por essa experiência? Cara, eu acho primeiro, nessa minha idade, mesmo que não seja isso pra vida, você ainda tem muito tempo. É uma idade onde você pode se experimentar. Você pode fazer muitas coisas, você também pode ir pro campo. Se você acha que é isso, você sempre pode ir. Vou dar o exemplo do radical. Lá, se você fizer os 2 meses de treinamento e falar, cara, não é pra mim, você sempre pode voltar. Não é uma prisão, ninguém está te prendendo. Então eu acho que assim, você orar, buscar a Deus e ir. É se experimentar. Às vezes você não precisa começar com algo muito grande. Começa fazendo evangelismo, talvez na sua cidade, talvez faz uma viagem assim 1 semana, 1 mês. Vai se experimentando nas coisas. Eu tomei a decisão de fazer algo mais extremo porque eu, como minha mãe falou, sou meio corajoso e doido também. Ele é extremista. Eu não tenho muita noção, assim, das coisas, porque eu levo uma filosofia da vida, eu já sofri muito com a ansiedade, porque eu me preocupava muito com as coisas. E aí eu falei assim, não me preocupo mais, eu confio em Deus. Então eu não tenho muito medo das coisas, porque eu falo, se der errado, Deus tá falando que não. Então, é isso aí, então eu volto. Então eu meio que vivo esperando as respostas de Deus e sendo sensível a ela, né? E para poder escutar a voz de Deus é orando e lendo a Bíblia. Não tem outro caminho. Eu acho que as respostas elas vêm por meio da palavra. Um versículo que eu já tinha tomado essa decisão, mas que falou muito forte comigo, foi em Jeremias, eu não lembro agora o capítulo. Ele foi preso e Deus fala para ele pregar de novo aquela mesma profecia sobre destruição. E Jeremias fala assim, Deus, eu acho que tá falando uma mentira pra mim, porque a destruição não vem, todo mundo me odeia, todo mundo quer me matar, e você continua falando pra eu ir, né? Que ele fala assim, será que você não tá colocando um espírito de mentira em mim? E ele fala assim, só que chegou um momento onde eu não conseguia não falar aquilo que Deus estava falando pra mim. Parecia que estava corroendo os meus ossos. E, cara, eu olhei para aquilo e falei, isso sou eu. Eu não aguento mais guardar esse evangelho e essa mensagem que eu tenho para mim. Eu preciso falar isso. Se torna quase meio que impossível, né?
Então, eu acho que foi a palavra de Deus mesmo que deixou muito claro pra mim o que eu deveria fazer. Boa, que legal. Eu quero falar aqui algo, né, para nós como igreja, né, que estamos aqui enviando, né, o Pedro, a nossa igreja nessa época, nesse mês agora, está enviando 2 radicais, né, um para o sul, que é a Isabela, e o Pedro para o norte. Então nós vamos estar com 2 jovens também de 18 anos, né, cada um numa ponta do Brasil, vivendo uma experiência, né, única, marcante. E nós, como igreja, temos a oportunidade de ser suporte para esse pessoal, orando, encorajando, apoiando de múltiplas formas, né? Quem sabe fazendo uma visita, uma viagem para esses lugares. Enfim, nós também podemos, como igreja, nos envolver, né? Porque não é só ficar torcendo por alguém que está lá, né? Mas é também estar, de alguma forma, se envolvendo. Como é que a gente pode, como igreja, se envolver com esses jovens que estão indo para o campo? O que vocês podem aí sugerir aí para a nossa igreja e também para as outras igrejas, né, que tem jovens indo participar de projetos como esse? Dá oportunidade para eles, né? Primeira coisa, se eles realmente querem, igual esse desejo, igual do Pedro, de ir, né? Se eles estão querendo ir, deixe-os ir. Deixe-os ir e dê o suporte, tanto financeiro como espiritual. Mas deixe-os ir. Como eu falei, não é fácil para os pais, mas eu comentei lá na escola onde eu trabalho e falei, né? Meu filho vai para a Amazônia. E aí as meninas, como assim? Eu falei, fazer faculdade? Eu falei, não, vai ser missionário. E elas ficaram me olhando assim, aí elas... E engraçado que uma delas me falou assim, que bom que ele vai servir a Jesus, né? Tantos adolescentes nessa idade que estão fazendo outras coisas. Aí aquilo meio que... Falei, é mesmo, ele vai servir Jesus. Então, deixe-os ir. Boa. E dê oportunidade, tanto financeira como espiritual para eles, né? É isso aí. E os pais têm que dar suporte. Tem que dar suporte. A gente, às vezes, tem pais que estão dispostos a fazer sacrifícios para o filho estudar uma faculdade em outra cidade, Sim. estado, mas que não querem que o filho vá servir a Jesus em outro lugar, né? Poxa, mas se é o chamado, se é a vocação, se é o que ele ama, se é a missão da vida dele. Porque às vezes a gente frustra, né? Porque a gente planeja, né? Não tem um pai que não planeja, né? Um futuro, assim, brilhante, profissional para o filho. Não tem. Acho que é meio difícil encontrar um pai que não planejou algo, né? Para o futuro, para o filho. Mas, igual a minha colega falou, é para Jesus, né? Do jeito que eles falam, é para Jesus. Então, é uma boa pedida, né? É uma boa decisão. Eu falei, realmente, é uma boa decisão. Então, Edilson, e tu vai perder o teu auxiliar de cozinha, cara. Como é que vai ser pra ti agora? Puxa, desfalque. Perda, assim, mas assim, eu digo para os pais é aquilo, confiar em Deus, né? E esse apoio, eu acho que tem que ser também financeiro, que existe o PAN, né, com o Programa de Apoio aos Missionários. Então, as pessoas da igreja também podem estar apoiando dessa forma de adotando missionários, de estar dando um apoio, contribuição, porque também eles não vão viver de as orações apoio, mas precisa também da parte financeira. A gente com certeza vai estar apoiando uma parte, mas se as pessoas da igreja quiserem apoiar também, vai ser de boa vida, porque a gente vai poder dar um pouco a mais, que ele vai ter um saláriozinho lá que é baixo, e a gente vai estar apoiando. De repente, se tiver um apoio maior, a gente pode estar dando suporte maior para ele também. E quanto maior o suporte, mais seguro ele fica e a gente também, né? E assim, sempre criei ele para ser o meu apoio. E agora, ele saiu da sombra e tá indo. Decolando. Alçando voos. Os filhos, né? O salmista diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. É isso, vocês estão lançando a flecha, né? Lançando pro norte. o norte. Lançando a flecha. Bem longe, né? Que você seja aquela flecha que acerta o alvo. Amém. Glória a Deus. Aquela flecha que acerta o alvo. Pedro, eu quero desejar para você uma experiência extraordinária, incrível, sobrenatural, que você se veja como um cooperador de Jesus. Você está indo, não é para ajudar Jesus, mas é para cooperar com Jesus, né? Você possa estar se unindo aos movimentos de Jesus lá naquela região e participando dos movimentos dele. E que Deus te capacite, te dê dons, habilidades, saúde, né? Nós vamos estar aqui orando, torcendo, apoiando financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, e vamos estar na retaguarda sua. Então vá brilhar, leve a luz de Jesus e brilhe. Amém.
por onde você passar. Amém? Queria te dar aqui então uma palavra assim para você deixar aqui as tuas últimas considerações aqui para os nossos ouvintes aqui do Resenha. Cara, quero agradecer também, porque foi muito fácil pra mim isso. Porque eu vejo, a gente teve algumas reuniões com outras pessoas que também estão indo como eu tô indo. São quantos? São 13. 13. Sou eu mais 12, eu acho, né? E tem um casal também de holandeses, que eles estão indo pra lá também. Mas iniciaram 30, né? Então, e aí tem isso. Tipo, é uma jornada onde muitos Fico pelo caminho. ficam por diversos problemas. E eu vejo que Deus tem conduzido de maneira muito fácil. Pra mim foi muito fácil. Eu não tive dificuldade nem com a igreja, nem com os pais. Eu não tenho dificuldade com tanto financeiramente também. Eu não tenho essa dificuldade de achar as coisas, de comprar passagem. Então, assim, Deus tem conduzido. E que, tipo, a gente vai olhando para outras pessoas, né, que eu ia falar, e você vê como é difícil para elas, para poder, por exemplo, esse casal de holandeses que eu disse, estão vendendo tudo da casa. E aí tem que ficar nessa angústia de vender as coisas, vender carro, né, porque eles vão para ficar lá mesmo, né, eles não estão indo só porque eles não são radicais, né, eles estão indo com a gente, mas eles são missionários mesmo. Então, assim, eu vejo que Deus tem cuidado, Deus tem conduzido, tem sido muito tranquilo. Deus tem falado muito comigo também. Cara, cada semana é algo diferente. É aquela coisa, né, que eu falo assim, que às vezes a gente fica olhando pra só um pecado nosso e a gente acha que se vencer ele, acabou todos os nossos pecados. E Deus tem mostrado e me exposto, assim, e eu sou muito grato a Deus porque Ele tem trabalhado muito na minha vida. Coisas que eu não enxergava, Ele tem me feito enxergar também, assim. E, cara, Deus tem conduzido. Ele tem trabalhado. Que bom, Pedro. Estamos felizes. Que Deus te abençoe muito nessa jornada. Edilson, Lília, palavra de vocês. A Lília trouxe até uma palavra final. Eu trouxe uma palavra final representando a mim e ao Edilson, tá? Vamos ouvir, então. Aí eu vou ler, porque se eu fosse falar sem ler, eu ia apelar as palavras como eu atropelei várias vezes aqui. Estou nervosa, estou ansiosa. Que o Senhor esteja sempre com você. Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Um novo capítulo na sua história. Os últimos tempos, que foram marcados por dúvidas e incertezas, darão lugar a autoconhecimento. Quando você falou, vou para o radical na Amazônia, foi um susto. Nós não acreditamos. As lágrimas brotaram facilmente por motivos diferentes. Pensar que nosso bebê estaria partindo do ninho para enfrentar o mundo. Sua mamãe e papai, corujas que, durante os 18 anos, acostumados a guardá-lo e protegê-lo debaixo das asas, agora vão ver você voar. Nosso coração está apertado só de imaginar você longe. Estamos com o coração muito dividido. O coração já dói com a sua ausência. Contudo, você embarca agora em uma experiência que certamente será inesquecível. Existe alegria por vê-lo tão convicto desse chamado, mas a casa ficará vazia, sem suas risadas repentinas e até seu mau humor. Nosso contato vai se resumir a ligações e sabemos que serão bem poucas, né? Espero que essa determinação e o brilho nos olhos permaneçam mesmo nos momentos difíceis. Que a boa mão do Senhor o acompanhe em seu crescimento pessoal e principalmente espiritual. Algumas situações e pessoas podem testar seus limites, mas você vai aprender com o tempo o que cabe ou não na sua vida. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aproveite tudo que essa experiência pode lhe oferecer. Aprenda, faça novos amigos, mas não se esqueça de seus pais, que estarão aqui de braços abertos para quando você voltar.
Como pais, desejamos, sobretudo, que nossos filhos sejam felizes e bem-sucedidos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança a um futuro. Jeremias 29:11. Nós, como os pais, sobretudo, desejamos que os filhos sejam felizes e bem-sucedidos, o que coloca a vocação missionária em um nível menor ou maior de sucesso e felicidade. Nos pautamos nas Escrituras como régua de medir sucesso e felicidade. Enxergamos essa escolha como desejo por um relacionamento profundo com Jesus, em temor e reverência sincera no Senhor, em busca de propósito de vida com o seu Deus, com o nosso Deus. Estamos preocupados? Sim, muito. Mas dependemos e confiamos no nosso Deus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Vi uma frase e me apropriei neste momento, pois percebi que o mesmo sentimento surgiu em mim. Meu filho, se Deus te chamou para ser missionário, eu ficaria triste em vê-lo reduzido a apenas um rei. Spurgeon. E falo bem alto para o meu coração ouvir. Não fique preocupados com coisa alguma, mas em toda oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a mente de todos nós em Cristo Jesus. Deus abençoe você, meu PP, meu bebê, meu príncipe, meu P, meu Pedrinho. Ah, muito bom. Gente, muito bom. Olha, eu fui muito abençoado. Muito obrigado aí, Pepe, pela tua instrumentalidade. Lilian, Dilson, obrigado aí pelo exemplo, pela fala de vocês. Foi muito especial mesmo. Deus abençoe. E nós vamos estar acompanhando, né? Nós estamos iniciando um capítulo que vai ser E extraordinário. vocês estão adotando o Pedro, mas adota 2 pais também, por favor. Boa, boa, boa. Vamos, quando bater aquela saudade, eu também estou com filhos longe, né? A gente pode se reunir aí. Podemos fazer e chorar uma resenha. juntos. Então tá, gente. Obrigado aí. Queria deixar aí um abraço para você que está nos acompanhando. Compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, curte aí. E obrigado pela tua companhia. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Tchau.